Olá pessoal, estamos aqui de novo, vamos trabalhar Biologia A, continuando a parte de histologia, tá? Vamos hoje falar do tecido muscular, tá bem? Bom, o tecido muscular é formado por células alongadas, denominadas fibras musculares. A gente chama de fibra muscular a célula muscular que é alongada. Ela ou tem um formato cilíndrico, tá? Formato de um cilindro, todo mundo sabe o que é um cilindro. Ou ela tem, deixa eu buscar uma canetinha aqui. Ou ela tem um formato fusiforme. Um formato fusiforme é isso aqui, ó. Ele é alongado e afilado nas pontas, tá? Então, dependendo do músculo que a gente está falando, ou o músculo é cilíndrico, as células são cilíndricas, as fibras, fibra é o nome que a gente dá para a célula do músculo, ou ela é cilíndrica, ou ela é afilada, alongada, tá bom? Formato fusiforme, tá bom? Beleza. Capacidade de contração e de relaxamento. Todo músculo vai ter a capacidade de fazer contração e relaxamento, e a gente já vai entender hoje como é que funciona essa contração. Tá? Então, contração e relaxamento, e é exatamente no momento da contração que existe o gasto energético. É na contração que o músculo gasta energia. Tá? Para qualquer movimento do seu organismo, qualquer movimento do teu corpo, tu precisa de pelo menos 2 músculos envolvidos. Geralmente tem mais, mas geralmente 2 músculos, mas pelo menos 2 músculos. Geralmente são mais, mas pelo menos 2 músculos. Tá? Enquanto, para fazer o movimento, enquanto um contrai, o outro relaxa. Para fazer um movimento de flexão do braço, tá? A flexão do braço, ela envolve 2 músculos aqui, ó. O bíceps e o tríceps aqui atrás, o músculo do tchauzinho, né? A mulherada gosta de malhar na academia, né? Pra não ficar aquela pelanca aqui. Então, ó, o músculo, né? O tríceps e o bíceps, certo? Então, quando tu faz a flexão, o bíceps contrai, observe o bíceps avantajado, né? Ó, o bíceps contrai e o tríceps relaxou. Ele tá distendido. Distendido não no sentido de uma lesão, tá? Distendido de ele não estar contraído. Tá? Então o bíceps contrai e o tríceps relaxou. Tá? Agora, no momento da extensão do meu braço, ao contrário. Eu contraí o tríceps e relaxei o bíceps. Observem, a gente vai falar disso já já, mas observem nesse momento que quando um músculo relaxa, ele aumenta de comprimento e diminui de diâmetro. Quando ele contrai, ele diminui de comprimento e aumenta de diâmetro. A gente já vai entender por quê, tá bom? Beleza. Bom, existem algumas frescurinhas quando se fala de tecido muscular. Vocês sabem o que é o citoplasma, né? Da célula. Todo mundo sabe o que é o citoplasma da célula. Bom, o citoplasma da fibra muscular, a gente vai chamar de sarcoplasma. O prefixo sarco é relativo a sarcômero, que é uma unidade funcional dentro de uma fibra muscular, e a gente já vai falar mais dela. Tá? Mas sarcoplasma é o nome que eu dou para o citoplasma da fibra muscular. Tá certo? Muito bem. Lá dentro do sarcoplasma, ou seja, dentro da fibra muscular, da célula muscular, eu tenho miofibrilas. Mio vem de músculo. Fibrila é diminutivo de fibra. Então eu tenho fibrinhas proteicas, né, basicamente de 2 proteínas. Actina e miosina. São 2 proteínas que promovem a contração muscular. Já veremos como. Beleza? Então, dentro da fibra, a gente não pode confundir isso, tá? Dentro da fibra muscular, que é a célula do músculo, dentro da fibra muscular, eu tenho várias miofibrilas, fibrinhas proteicas. Tá? Proteínas na forma de fibra, alongadas também, tá? De actina, então, fibras de actina e de miosina são 2 proteínas, a gente já vai entender como é que funciona, né, o papel, o que fazem essas 2 proteínas aqui. Sarcolema. A membrana plasmática, ela tem um outro nome, um sinônimo, que é plasmalema. Se vocês ouvirem falar de plasmalema, nada mais é do que a membrana plasmática. Agora, a membrana plasmática da fibra muscular, da célula muscular, nós chamaremos de sarcolema. Nada mais é do que a membrana plasmática da fibra muscular. Certo? Só porque é fibra muscular, sarco, radical, relacionado a músculo. Tá? Galera, alguns autores ainda falam em retículo sarcoplasmático. Lembra do retículo endoplasmático, que é uma organela citoplasmática? Tem o liso e o rugoso, lembra? Então, alguns autores chamam de retículo sarcoplasmático. Falou em sarco, é relativo a músculo, a célula muscular. Tá bom? Beleza. Dentro das células musculares, das fibras musculares, nós temos a presença de uma proteína chamada mioglobina.
A mioglobina tem a função de transporte de oxigênio. Galera, vocês viram uma proteína com um nome parecido que transportava oxigênio no sangue? Chamava-se hemoglobina. Estava dentro do glóbulo vermelho que chama-se hemácia. A hemoglobina é a proteína que transportava o sangue, né? Transportava o oxigênio no sangue, né? Que se ligava ao oxigênio para transportá-lo no sangue. Músculos gastam muita energia. Por consequência, quanto mais energia tu gasta, para gerar essa energia, mais oxigênio tu gasta. Então, o músculo tem que ter um aporte maior de oxigênio do que a maioria das outras células. Por isso, existe dentro das células musculares uma proteína para transportar melhor o oxigênio lá dentro. Ela chama-se mioglobina. E ela também tem a cor vermelha. É a mioglobina que dá a cor vermelha ao músculo. Quanto mais um músculo trabalha, quanto mais trabalho ele realiza, quanto mais ele é usado, mais mioglobina ele costuma ter, porque se ele trabalha bastante, ele costuma então gastar muita energia, por isso precisa de muito oxigênio. Tá? A gente tem um exemplo muito clássico disso, quando a gente compara o peito do frango com a coxa do frango. O frango é uma ave muito mais andadora do que voadora. Ela até alça pequenos voos curtos, tá? Mas ela anda muito mais do que voa. Então, se tu comparar, ela usa muito mais musculatura de coxa do que de peitoral. Para voar é peitoral, né? Então, para andar é coxa. Tu compara a carne do peito do frango com a coxa do frango. A da coxa não é mais vermelha, mais escura, tem mais mioglobina, porque realiza mais trabalho, mais constantemente. Tá? E o peito do frango é mais clarinho, tem menos mioglobina, não trabalha tanto. Se você comparar, se pegar um pombo, tá? Pegar o peito do pombo, a carne do peito do pombo tem a cor da carne da coxa do frango. Porque o pombo é uma ave voadora, ele usa muito esse músculo aqui. Então, como esse músculo trabalha muito, tem mais mioglobina. Tá certo? Beleza, então. Galera, aqui eu tenho um esqueminha, tá? De um músculo, certo? Isso aqui é um músculo, o desenho todo é um músculo, tá? Então, o músculo, ele tem aqui, ó, as suas fibras musculares. Cada cilindro desse é uma fibra, ou seja, cada cilindro desse é uma célula. Tá certo? Cada cilindro desse é uma célula. E dentro de cada célula, eu tenho as miofibrilas. Lembra que eu falei? Miofibrilas de miosina e de actina. Tá? Então, isso aqui é um músculo. Ele é formado por várias células, várias fibras. Cada cilindro desse é uma fibra. Vocês estão vendo aqui duas fibras cortadas, no detalhe. E cada fibra tem dentro as miofibrilas proteicas. Tranquilinho? Muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos ter, então, 3 tipos de músculos. O tecido muscular é dividido em 3 tipos. O tecido muscular liso, também conhecido como visceral. O tecido muscular estriado cardíaco e o estriado esquelético. Vocês viram que um é chamado de liso e outros 2 de estriados. Por quê? Bom, quando eu observo as células, as fibras musculares desses 3 músculos, os músculos estriados, estriado esquelético e cardíaco, eles têm estrias transversais. Ao longo da célula aparecem estrias, marcas. Tá? E o liso não tem, por isso ele é chamado de liso. Então, o estriado e o liso. Tá? Bom, o estriado, a gente tem 2 tipos. O estriado esquelético, ele está grudado ao esqueleto. É o que nós chamamos de carne, né? É a nossa musculatura que tem, né, nos braços, pernas, peitoral, costas, né, na face. Então, esse é um músculo estriado esquelético, grudado ao esqueleto. E o estriado cardíaco é o miocárdio, é o músculo do coração. E aí nós temos o liso. Tá bom? Então, vamos lá. O tecido muscular liso, também conhecido como visceral, ele forma as nossas vísceras, os nossos órgãos internos. Tá? Nossos órgãos internos. Ele tem fibras fusiformes. Esse aqui é o formato, tá, de uma fibra de tecido muscular liso, fusiforme. Tá bom? Fibras fusiformes uninucleadas possuem somente um núcleo, tá? Só um núcleo, sem estrias transversais. Então, lisinho, sem as estrias. Tá? As contrações, todo tecido muscular faz contração. As contrações, elas são lentas e involuntárias. Elas acontecem de forma lenta e você não consegue comandar essa contração. Tá? Sabe teu estômago quando ronca? Ele ronca por 2 motivos. Ou porque você acabou de comer e ele está ajeitando a comida ali dentro, ou porque você está há muito tempo sem comer. Aí ele tenta diminuir o espaço que ele ocupa, ele tenta colapsar.
E aí essas contrações que o estômago faz dão um barulho, dão um ronco. São contrações que ocorrem lentamente e que são involuntárias. Você não consegue, vai lá, contrai agora o estômago, não dá, né? Certo? As contrações que o esôfago faz para levar o alimento até o estômago, a gente chama de peristaltismo, né? Movimentos peristálticos, são contrações lentas e involuntárias. Tá? Meninas, cólicas menstruais são devido a contrações involuntárias do tecido muscular liso do útero. Em um dado momento do ciclo menstrual, vocês começam a produzir alguns hormônios em maior quantidade. Esses hormônios levam a contrações do tecido muscular liso do útero, que é altamente vascularizado na parte interna, o endométrio. Essas contrações levam ao rompimento de um ou outro vasinho sanguíneo, levam a uma inflamação. Essa inflamação que causa a dor da cólica. O remédio que vocês tomam lá para cólica é um anti-inflamatório. Tá? Um anti-inflamatório que atua sobre o tecido muscular liso. Tá bem? Então, ó, contrações lentas e involuntárias formam os nossos órgãos internos. Tá? A gente tem nos órgãos outros, o tubo digestório, começa aqui, né, no esôfago, vai até lá, o intestino, né, certo? Beleza? Os brônquios, bronquíolos, vasos sanguíneos, o útero, tá? Tudo isso é tecido muscular liso. O tecido muscular estriado esquelético. Esse possui fibras cilíndricas. Tá? Os meus desenhos são horríveis, né? Mas beleza, vamos lá. Ó, fibras cilíndricas. Tá? Com estrias transversais, então vão ter as marquinhas, as estrias aqui. E são fibras plurinucleadas. Isso quer dizer que elas possuem muitos núcleos. Tá? Então, ó, plurinucleadas, e os núcleos não são centrais, eles são periféricos. São vários núcleos periféricos. Por quê? Gente, olha só. O tecido muscular estriado, tanto o esquelético quanto o cardíaco, eles são células permanentes. Você não fabrica essas células de novo. Você fabrica elas e vai ter as mesmas células pelo resto da vida. Já o tecido muscular liso é célula estável. Ela dura um tempo, mas tu pode fabricar uma outra. Tá? Os tecidos estriados não. Se você tem um rompimento de uma fibra muscular estriada, você não fabrica uma fibra nova. Você até pode recompor esse pedaço aqui, cicatrizar. Lembra tecido conjuntivo propriamente dito do tipo frouxo? Tá? Tu pode fazer cicatrização, mas você não fabrica uma fibra nova, uma célula nova. Como são células que têm um tamanho relativamente grande, se comparado às outras células, né? Se tu tivesse só um núcleo central, o processo de regeneração poderia demorar demais para a informação vir daqui, já está aqui. Então tu tem vários núcleos, porque aquele núcleo que está mais próximo do local de rompimento vai comandar o processo de regeneração. Tá certo? Então, ó, fibras plurinucleadas, cilíndricas, com estrias transversais, e a contração ela é rápida e voluntária. Voluntária no sentido de que você faz o movimento porque tu quer fazer. Não é assim, agora eu quero contrair o meu bíceps. Não é isso. Mas tu faz o movimento, tu faz a flexão do braço, e para isso tu contrai o bíceps porque tu quer. É claro que em dados momentos, a contração é involuntária. Cãibra, por exemplo. Cãibra. Tá? Não tem como comandar. Certo? Quando já aconteceu com todo mundo ficar com o olho tremendo assim, né? Já viram? Isso é fadiga. Sabe o que é isso? É muito Facebook. Tá? É. Então, ó, tem momentos que tu não controla a contração. Quer ver uma outra situação? Os músculos da face, você comanda a contração o tempo todo. A não ser quando você está sob muita emoção. Quando tu tá rindo ou quando tu tá chorando. Aí tu não controla. E eles demonstram ao nosso, né, o que a gente está sentindo. Certo? Beleza? Isso é uma exclusividade de mamíferos. Mamíferos demonstram sensações na face, devido aos músculos faciais. Outros animais não. Daí a nossa empatia com mamíferos. Se a gente perguntar assim, ó, que animal, tu precisa sacrificar um animal para um experimento lá, o que tu prefere? Um coelho ou um lagarto? Todo mundo vai no lagarto. Né? Um cachorrinho ou uma galinha? Todo mundo vai no cachorro. Por quê? Musculatura facial, empatia. Né? Ninguém consegue perceber nenhum tipo de sensibilidade, sensação numa galinha. Ó, galinha triste, né? Não dá pra ver. Né? Certo? Beleza. Então, ó, as contrações elas são rápidas e voluntárias na maioria dos casos. Tá? Salvo exceções. Fechou? Beleza. O tecido muscular estriado cardíaco, esse tem fibras uni ou binucleadas. Elas podem ter um núcleo ou dois núcleos. São cilíndricas as fibras, tá? Tem estrias transversais, estriado, né?
A contração é rápida, mas é involuntária. Certo? Ela é rápida, mas ela é involuntária. E ela mantém um ritmo. Quando eu digo que ela mantém um ritmo, eu estou querendo dizer o seguinte, ó. Ela tem que manter um ritmo de contração e relaxamento numa mesma proporção. Esse ritmo ele pode aumentar se você estiver sob atividade física, fazendo atividade física, ou ele pode diminuir se estiver em repouso. Mas mantém um ritmo. Não dá para o coração contrair agora, sair tomar um café e contrair daqui a 2 horas depois. Não dá. Tem que manter um ritmo. Certo? Beleza. Essa contração, então, ela é rápida, ela é involuntária e mantém um ritmo. Olha a pergunta interessante que caiu no vestibular uma vez. Tá? Os caras perguntaram o seguinte. Bom, vocês sabem que o coração... Tá? Vou desenhar o coração aqui para vocês. Tá? Vocês vão ver como eu desenho bem. Ó. O coração, né? Beleza. O coração ele tem 4 cavidades, o coração humano, né? 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Vocês estão vendo o coração de frente, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Beleza? Muito bem. Pessoal, quando os átrios, o coração funciona como uma bomba dupla. Quando os átrios contraem, os ventrículos relaxam. Ele é oco, né? O sangue vai estar aqui dentro. E quando os ventrículos contraem, os átrios relaxam. Certo? A contração a gente chama de sístole. E o relaxamento a gente chama de diástole. Tá? Pessoal, quando os átrios contraem, estão em sístole, eles mandam o sangue para os ventrículos. Quando os ventrículos contraem, o ventrículo direito manda sangue para os pulmões. E o ventrículo esquerdo manda sangue para o corpo. Então, quem faz a circulação ocorrer mesmo no nosso corpo são os ventrículos. Aí a pergunta é a seguinte. Se um cara tem 70 anos, quanto tempo os ventrículos dele realizaram o trabalho, aproximadamente? A realização do trabalho é quando gasta energia. Tá? Então, você gasta energia na contração. Só que para cada contração tem um relaxamento, onde não há gasto do ventrículo. Se o cara tem 70 anos, realiza trabalho? Não realiza. Realiza? Não realiza. O coração dele, o ventrículo dele realizou trabalho, gastou energia durante 35 anos. Beleza? Interessante a pergunta, né? Muito bem. Galera, uma outra característica do tecido muscular estriado cardíaco é uma comunicação entre células. Aqui eu tenho uma célulazinha e aqui eu vou ter outra célula e existe um disco intercalar. Existe uma comunicação, uma junção do tipo gap, né, que permite a troca de substâncias entre as 2 células. Tá certo? Aí alguns autores dizem que as células do tecido estriado cardíaco são anastomosadas. É um lindo nome, né? Elas são anastomosadas, e o que isso quer dizer? Que elas têm uma comunicação entre elas para trocar substâncias. Tá certo? Beleza? Então tá. Tecido muscular estriado cardíaco, então, contrações rápidas e involuntárias. Tá bom? Beleza. Ó, um esqueminha do tecido muscular liso, o estriado cardíaco e o estriado esquelético. Bom? Pessoal, agora a gente vai trabalhar as miofibrilas, o tal do sarcômero que eu falei para vocês. Tá? Olha só, gente. O sarcômero é a unidade funcional dos músculos. Tá? Um sarcômero, ele vai fazer a contração através do deslizamento de fibras de actina e miosina que estão sobrepostas. Tá? Essa teoria, tá, foi proposta por um cara chamado Huxley, e ele diz que para a contração, o músculo, a célula muscular, gasta energia e usa sais minerais de cálcio, magnésio e potássio. Tá? O vestibular gosta muito mais, o Enem gosta muito mais de falar do cálcio. Ele não vai se preocupar muito com magnésio e potássio. Tá? Ele vai falar do cálcio e do gasto de energia. Contração gasta energia e utiliza cálcio. E relaxamento não gasta energia. Beleza? Muito bem. Olha só. Essa unidade funcional chama-se sarcômero e aqui está um sarcômero para vocês. Tá? Ó, em vermelho são as fibras de miosina. Em azul as fibras de actina, tá vendo? E aí isso é um sarcômero. Isso é um sarcômero. Pessoal, atenção. Dentro de uma fibra muscular, dentro de uma célula muscular, no sarcoplasma, no citoplasma, existem vários sarcômeros. Tá certo? Existem vários sarcômeros. Para um sarcômero contrair, vão abrir-se canais de cálcio nesses sarcômeros, e aí ocorre um deslizamento das fibras de actina sobre as de miosina, como vocês estão vendo aqui. Tá vendo? As fibras de actina deslizam sobre as de miosina.
Fechou? Aí contraiu. Aqui está gastando energia. Aqui não está. Tá certo? Aqui está gastando energia e aqui não. Quando, presta atenção, quando todos os sarcômeros, lembra que eu falei que uma fibra muscular tem vários sarcômeros. Quando todos os sarcômeros se contraem ao mesmo tempo, eles contraem todos ao mesmo tempo, eles diminuem de tamanho. Com isso, as fibras musculares diminuem de tamanho. Se todos os sarcômeros de uma fibra contraem, né, a fibra contrai, diminui de tamanho, e se todas as fibras diminuem de tamanho ao mesmo tempo, o músculo diminui de tamanho em comprimento e aumenta em diâmetro, porque, na verdade, as fibras de miosina são muito mais grossas do que as de actina. Então, ocorre um aumento do diâmetro desse sarcômero quando ele está contraído. Entenderam, gente? Então, dentro de uma fibra muscular, eu tenho vários sarcômeros, todos eles contraem ao mesmo tempo, isso faz a fibra muscular contrair. Quando todas as fibras musculares de um músculo, né, que formam um músculo contrai, o músculo contraiu. Gasto de energia. Aqui não tem gasto. Fechou? Contraído, relaxado. Tranquilinho? Bom, vocês estão vendo que aqui, ó, isso aqui é um sarcômero. Essas duas linhas aqui, ó, que delimitam um sarcômero, aí se isso está numa fibra muscular, aqui do lado vai ter outro sarcômero. Aqui do lado vai ter outro sarcômero. Tá? Essas duas linhas que delimitam um sarcômero, nós chamamos de linha Z. Tá? Vou mostrar outro desenho que vai ficar melhor. Quer ver? Olha só. Isso aqui é um sarcômero. Tá vendo? Tá? Isso aqui é um sarcômero. Isso aqui é outro sarcômero. Fechou? Tem dois sarcômeros um do lado do outro. Estão conseguindo enxergar? Aqui um sarcômero. Aqui é outro. Tá? Bom, gente. Aqui em azul, as fibras de actina. Aqui em laranja, as fibras de miosina. Essas em vermelho são outras fibras de titina que servem para prender um no outro aqui. A gente não vai se importar, nós não vamos nos importar com isso, tá? Não é o nosso foco agora. Olha só, galera, linha Z, um sarcômero. Outra linha Z, outro sarcômero, tá? Actina e miosina. Quando eu estou me referindo somente à actina, vocês estão vendo que daqui até aqui eu tenho dois sarcômeros, né? Um pedaço de um sarcômero e um pedaço do outro. Mas eu estou tendo só actina, estão vendo? Só actina. Isso aqui eu chamo de faixa I. Faixa I diz respeito só à actina. Tá bom? Só actina. Faixa I, só actina. Vocês estão vendo que aqui, ó, eu tenho a zona H. E a zona H tá me mostrando só miosina. Tá vendo? Zona H é só miosina. Só miosina. E eu tenho aqui o que eu chamo de faixa A. Vocês estão conseguindo perceber que a faixa A é onde eu tenho a sobreposição de actina e miosina? As duas juntas? Então, se a gente voltar para o outro desenho aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Né? Se a gente voltar para o outro desenho, faixa I, só actina. Zona H, só miosina. Faixa A, actina e miosina. E as duas linhas Z que delimitam um sarcômero. Aí, isso pode ficar meio jogado, assim. Pessoal, o que eu vou falar para vocês agora, nem o vestibular vai cobrar. Mas eu vou mostrar para vocês o porquê que chama, por que tem esses nomes, porque senão fica muito decoreba, tá? Ó, então lembra que eu tenho a faixa I, só actina. Faixa H, só miosina, né? Zona H, só miosina. E a faixa A, as duas juntas, certo? Olha só. Linha Z, a linha que delimita os dois, as duas linhas que delimitam um sarcômero, né? Z é porque um alemão, né, que estudou isso aqui, chamado Heller, ele que deu o nome de linha Z. Z vem de entre, no meio. Então, entre dois sarcômeros eu tenho as duas linhas Z. Zwischen. Z, zwischen. No meio. Por que chama faixa I ou banda I? Quando o cara foi estudar isso, ele botou uma luz polarizada. Como a actina é muito fininha, a luz polarizada foi reta, sem desviar. A gente diz que ela foi isotrópica, retinha. Então, faixa I ou zona I de isotrópico, porque foi reta a luz. Tá? Não desviou, porque a actina é fininha. Quando ele emitiu naquela região a faixa A, onde eu tenho actina e miosina, como a miosina é muito grossa, a luz polarizada foi desviando. Quando ela não vai reta, reto é isotrópico. Quando ela não vai reta, ao contrário de isotrópico, é anisotrópico. Banda A de anisotrópico. E a banda H, onde tem só miosina, é em homenagem a ele, H de Heller. Certo? Então, linha Z marca, né, delimita um sarcômero. Z de Zwischen, no meio. I, banda I, só actina, de luz isotrópica. Banda A, actina e miosina, de luz anisotrópica, né? E banda H, de Heller. Tá certo, gente? Beleza, então. Para terminar a nossa aulinha aqui, tá? Já está na hora,
a gente vai ter aqui, ó, a diferenciação entre fibras vermelhas e fibras brancas, certo? Fibras vermelhas e fibras brancas, tá? Olha só, gente. Fibras vermelhas a gente chama de fibras do tipo 1. São fibras com uma grande quantidade de mioglobina. São adaptadas para contrações continuadas, ou seja, para realizar trabalho de forma contínua, constante, bastante trabalho. Tá? Retiram a sua energia principalmente de ácido graxo. O ácido graxo ele é produto da metabolização de lipídio. Beleza? Gordurinha. Tá? Então, quando você usa um músculo que faz trabalhos continuados, constantes, tá? Você tem uma tendência maior de gastar, né, de queimar lipídio, do que se tu fizer um exercício que não usa, né, o músculo de forma tão constante. O que eu estou querendo dizer? É melhor, se tu quer perder gordura, é melhor, né, dicas de emagrecimento do tio Marquinhos, né? Vamos lá, bem-estar, né? É melhor tu fazer caminhadas do que correr lá durante 10 minutos e parar. Aí depois correr mais 10 minutos e parar. Ah, Marquinhos, mas correr gasta mais calorias. Mas tu não perde calorias só na forma de gordura nesse caso. Né? Tu vai perder calorias na forma de glicose, de glicogênio, até um pouquinho de massa muscular. Então, se o teu intuito é perder gordura, tá? Você fazer longas caminhadas é mais eficiente. Tu direciona tua queima muito mais para gordura do que se tu fazer corrida. Tá certo? Se tu quer esse condicionamento, daí é outra história, né, cara? Então tem que correr mesmo. Agora, se tu quer, não, quero só perder gordura. Então, caminhadas, exercícios de baixa intensidade são mais eficientes para perda de gordura do que exercícios de alta intensidade, tá? Então, olha só. Fibra vermelha, aquela que tem bastante hemoglobina, que é acostumada a fazer trabalhos contínuos, tá? Durante bastante tempo, elas, então, são chamadas de fibras do tipo 1 e queimam principalmente ácidos graxos, tá? Já fibras brancas, fibras do tipo 2, essas têm menos mioglobina, são adaptadas para contrações rápidas e descontínuas. Então elas fazem trabalhos com mais intensidade, mas não com uma duração tão grande. Tá? Elas vão queimar energia, as fibras brancas do tipo 2, principalmente da glicólise, a quebra da glicose que está no sangue, e da glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, que é a nossa principal e primeira reserva energética, que está armazenada um pouco no fígado e um pouco nos músculos. Tá certo? Beleza. Existem ainda as fibras intermediárias com características mistas entre as duas. Tá? Para que fique bem claro essa comparação entre fibras brancas e fibras vermelhas, eu gosto de usar o exemplo desses dois caras aqui. Ó. Tá? O Usain Bolt e o Vanderlei Cordeiro de Lima. Todo mundo lembra desse maratonista brasileiro, coitado? Né, que foi empurrado pelo padre lá, né? Então, olha só. Esse cara, ele usa bastante as fibras vermelhas dele. Ele tem uma predominância de fibras vermelhas na musculatura da perna. Fibras do tipo 1. Porque ele faz trabalhos contínuos, né? Usa muito tempo, né? Maratona, 42 e poucos quilômetros e tal. Agora, esse cara aqui, ele tem uma predominância de fibras brancas. Então, ele usa muito mais fibras brancas. Né? Corre 100 metros, para. Então, se tu botar o Bolt a correr uma maratona, ele vai ter cãibra rapidinho. Certo? Se tu botar o Vanderlei Cordeiro de Lima a correr 100 metros, o Bolt vai e volta, ele não chegou ainda. Né? Então, aqui trabalhos mais continuados, né? Mais longos. E aqui trabalhos mais de explosão com menor duração. Mais intensidade e menos duração. Fechou, gente? Muito obrigado, galera que está aqui. Obrigado, pessoal de casa. Até logo.